Depois de longas semanas, o mangá de One Piece finalmente está de volta com o final do flashback do Loki e o início do fim do arco de Elbaf. Descobrimos como a morte de Harold pelas mãos de Loki afetou diretamente Imo, provavelmente tirando parte da sua vida também, e agora que toda a verdade foi revelada para os gigantes de Elbaf, Loki pôde ser finalmente libertado, revelando um poder capaz de congelar um dos pesadelos criados pelos Cavaleiros Sagrados. E reparem no tamanho do pesadelo comparado ao do Loki, que já tem o tamanho igual a de um Wars. Mas ainda permanece a seguinte dúvida: por que Shanks, o Ruivo, derrotou e prendeu o Loki, mesmo sabendo de toda a verdade sobre a morte do Rei de Elbaf? Vamos entender tudo isso nessa análise completaça do capítulo 1171 do mangá de One Piece, não antes de você pegar o martelo do Loki e martelar o botão do like, ou o botão de se inscrever no canal, e por que não o botão de hypar esse vídeo para ajudar o canal e ainda embarcar na nossa jornada em direção a 1 milhão de tripulantes. Agora sim, vamos falar sobre o capítulo dessa semana, intitulado Ragnir. Vamos lá. O capítulo começa logo após o assassinato de Harold no Palácio Real de Elbaf, onde vemos Gaban, Shanks, Loki e alguns gigantes discutindo sobre tudo aquilo que havia acontecido e quais as decisões que eles tomariam a partir daquele momento. Gaban diz que se o Harold saísse do castelo controlado daquela forma, que ele seria uma ameaça enorme para o mundo inteiro, que ele sentiu um gostinho do desespero que foi enfrentar alguém que continuava se regenerando sem parar, que eles tiveram sorte do Loki ter aparecido para ajudar e resolver a situação, e ainda que foi chocante saber que alguém foi capaz de parar o Harold. No meio disso, Shanks relembra a conversa que ele teve com Harold no passado, com o Harold se mostrando otimista, dizendo que quando ele se tornasse um cavaleiro sagrado, ele veria um novo amanhecer para Elbaf, e lembrando ainda do seu pai Garlin, dizendo pro Shanks esquecer toda a vida de merda que ele viveu na superfície, que as pessoas lá de baixo nem sequer podem ser chamadas de pessoas, e que o Shanks poderia pedir qualquer coisa que esse pedido seria realizado. No quadro seguinte, a gente até vê o Shanks sentindo uma dor enorme no braço esquerdo, justamente o local onde a marca de Imo foi colocada nele. Então a cena pode até fazer parecer que aquela foi uma dor física causada pela marca ou algo mais viajado do tipo, mas eu acho que foi só uma reação natural do Shanks numa mistura, de frustração, arrependimento e ódio por ter feito o mesmo contrato que Harold fez com o governo. Ou seja, como se o próprio Shanks tivesse sido conivente com isso de alguma forma, ou até mesmo inocente o suficiente, assim como Harold. Eu acho que essa reação do Shanks foi um detalhe legal que o Oda jogou nesse capítulo, principalmente por a gente ainda não saber em sua totalidade a perspectiva do Shanks nessa história toda. Ele pode ter retornado para Marijoa e se tornado um cavaleiro, mas ele já tinha o seu bando pirata. Ele só largou temporariamente a vida de pirata, muito provavelmente para conseguir encontrar a fruta de Nika e roubar ela do governo mundial. Então, além de toda a raiva, frustração e arrependimento, existe até uma sensação de medo de que a missão dele nisso tudo possa acabar dando errado e ele ter o mesmo fim do Harold, por exemplo. Cara, o Oda ele deu uma substância pro passado do Shanks enorme com tudo isso, A gente só sabia que ele era um pirata fanfarrão ali pelo Novo Mundo, indo de vez em quando no East Blue pra dar uma catucada, para dar uma mergulhada no Oceano Azul, mas agora, galera, com todo esse passado do Shanks também tendo feito parte do governo como um cavaleiro sagrado, cara, faz toda a diferença e deu uma bagunçada e uma complexada ainda maior em toda a jornada dele. Enfim, só voltando a falar do quadro anterior, reparem como a gente vê o Shanks lembrando da conversa que ele teve com o Harold e todo o otimismo e inocência que ele tinha em fazer um contrato com o governo, enquanto ele lembrava de um membro do alto escalão, no caso seu próprio pai Figureland Garlin, dizendo que a vida daquela ralé lá embaixo nem sequer importava. Ou seja, o que o Garlin estava dizendo ali era foda-se a vontade e a vida do Harold. Ao mesmo tempo que a gente vê também, o Harold desejando, tendo esse desejo e dedicando a sua vida inteira dele a fazer com que Elbaf se tornasse parte do mundo e não conseguindo realizar esse sonho, enquanto o pai dele, nesse mesmo quadro, no quadro do
do lado, diz que o Shanks poderia pedir qualquer coisa que o pedido dele seria atendido, sem que ele precisasse se esforçar para nada, enquanto o Harold precisou dar a vida dele para tentar realizar o seu desejo de vida e ainda assim morreu sem conseguir fazer. Depois disso, a gente até vê o Shanks sendo abraçado pelo Gaban, outro momento muito foda, já que o Gaban e o resto do bando realmente tratava o Shanks como um filho, e aqui ele precisou, de fato, agir como um pai para o Shanks, muito diferente, né, da forma como o pai biológico dele agia. Então, a gente vê o Gaban abraçando o Shanks, dizendo que tudo aquilo aconteceu por um motivo, que o Shanks estar ali também tinha uma razão, mesmo que ele não tenha sido capaz de fazer muita coisa para salvar a vida do Harold, ou no caso, garantir que a vida dele fosse salva. E ainda assim ele fez, atrasando a regeneração do Harold para que o Loki pudesse finalizar o próprio pai. Talvez se o Shanks não estivesse lá para dar esse suporte, pode ser que o Loki não conseguisse dar esse golpe final. Enfim, até esses quadros, que nem são os mais importantes do capítulo, têm um peso enorme na história. E falando em Loki, também vemos a perspectiva e o luto dele nesse capítulo, com ele se sentando e chorando na frente do corpo do pai morto, se perguntando se era aquilo que acontecia quando você ama demais o seu próprio país. Ou seja, você dá a vida por ele. Então será que veremos o Loki fazer o mesmo e entregar a sua vida para salvar o país de Elbaf? Eu acho que não, né? Eu acho que a jornada do Loki é superar o seu pai, assim como deve ser, né, o objetivo de todo filho, e continuar amando o país de Elbaf e sendo forte o suficiente para continuar vivo e ver ele prosperar. Enfim, detalhe que nessa página eu bati o olho e de cara eu pensei que a metade de cima do corpo do Harold tinha sido desintegrada e só tinha sobrado as pernas e uma mancha de sangue no chão. Mas não, galera, foi só um susto mesmo, né? Era o casaco do Loki cobrindo a parte de cima do corpo do pai dele, né? Mas, porra, quando eu olhei essa cena de cara, eu pensei, caralho, só sobrou as pernas do homem. Enfim, pulamos para Marijoa, onde vemos a reação de Imo à morte do Harold, ficando assustada como um gigante ancestral como aquele, bufado com ainda mais poder e um corpo imortal, conseguiu ser morto. Curioso, né? Como Imo não ficou surpresa ou espantada dessa forma nem quando o Rox foi morto pelo Roger e o Garp. E detalhe também, como Imo não sabe que o Loki foi o responsável por aquilo e nem que o Shanks, que tava ali, né, morando debaixo no quintal dela, também ajudou a fazer aquilo. Então, isso mostra, né, que ela não tem onisciência sobre aqueles que ela firmou um contrato, a não ser, né, que ela possua o corpo da pessoa diretamente. E outro detalhe interessante que a gente descobre nesse capítulo é que a morte do Harold afetou diretamente o corpo de Imo de alguma forma. Os Gorosei comentam que eles deveriam mandar outros cavaleiros através do pentagrama para averiguar o que aconteceu, mas Imo diz que isso só resultaria na morte de mais um cavaleiro, e que todo pacto vem com preço pago por ela mesma. Ou seja, galera, muito provavelmente quando o Imo firma um contrato com alguém e essa pessoa morre, Imo deve perder parte da sua própria vida, talvez em nível de quantidade de energia vital ou anos de vida. Isso a gente não sabe, mas parece ser algo muito parecido com a fruta da alma da Big Mom, com a qual ela também consegue sacrificar parte dos seus anos de vida em troca de um aumento de poder instantâneo. E na verdade, né, talvez se assemelhe muito mais ao conceito de Harry Potter, né, com Voldemort conseguindo dividir a própria alma em objetos chamados de Horcruxes. Então, no caso, Imo conseguiria dividir a sua alma com os seus vassalos, e quando um vassalo de Imo morre, ela deve perder parte da sua própria vida também. Mas vamos esperar para ver se é exatamente isso ou alguma outra coisa. Mas então, por que ela matou o Gorosei Saturno? Provavelmente porque alguém precisava servir como exemplo para tanta incompetência, né? Então ela precisou matar o Saturno, mesmo que ela tivesse que pagar um preço por isso também. Além disso, eles continuam discutindo como Harold não se importava de abaixar a cabeça até mesmo para humanos comuns, como ele só queria a união com os outros povos e como ele era uma aberração,
uma criatura poderosíssima disposta a baixar a cabeça até para o governo. Então Imo comenta sobre como isso foi uma oportunidade de ouro de ter um soldado desse nível como parte do governo, mesmo sabendo o risco que era ter um gigante ancestral como ele, podendo destruir o governo de dentro para fora, caso, ele decidisse virar casaca. Então imagina ele lá participando da reunião do Reverie, por exemplo, decidindo virar casaca e destruir o governo por dentro. De qualquer forma, Imo termina dizendo que a história nunca mente e que essa aliança com Harrod nunca daria certo, afinal, Elbaf pertence aos D. Galera, o que essa frase significa? Será que os D surgiram em Elbaf? A gente até poderia discutir que o reino antigo dos D, que hoje se encontra completamente perdido, não seria a parte de Elbaf que foi submersa por causa do dilúvio, ou como Joy Boy parece ter sido um gigante, até pelo tamanho daquele chapéu de palha em Marijoa, ou até como Nika é um deus venerado em Elbaf, podendo até ter se originado no próprio país de Elbaf. Ou pode ser que Imo só quis dizer que Elbaf sempre foi um aliado dos D e não do governo mundial. Pelo menos isso a gente pode dizer com toda certeza. Voltamos então para Elbaf ainda logo após a morte do Harrod e Loki decidindo que vai assumir a culpa por tudo aquilo e vai sair para o mar com os soldados que continuaram vivos e que todos eles não deviam dizer uma única palavra sobre o que aconteceu naquele dia. Loki diz que vai vingar os arrependimentos do seu pai e enfrentar o governo mundial. Agora, uma pergunta que ainda continua sem uma resposta é: por que diabos o Shanks lutou, derrotou e prendeu o Loki 6 anos atrás se ele sabia de toda a verdade sobre a morte do Harrod? Será que o Shanks estava sendo controlado por Imo? Porra, essa seria uma ideia interessante, né? Será que o Loki saiu tanto do controle, tocando terror pelo mundo, que o Shanks precisou esquecer o que aconteceu e prender ele mesmo assim de uma ameaça tão grande que ele se tornou? Será que o Shanks e o Loki armaram essa prisão de propósito? Ou será que nem foi o Shanks que derrotou o Loki, mas sim o Shamrock, já que ele sim teria, um motivo real de prender o Loki, que era enfraquecer o país de Elbaf? Cara, se for a primeira opção, seria show de bola, mas se for a segunda opção, com o Shanks e o Loki tendo armado essa história toda, isso significaria que o título de Yonkou do Shanks é uma farsa, já que, teoricamente, ele se tornou o Yonkou depois de conseguir derrotar e prender o Loki em Elbaf e tomar o território para ele. Eu não sei se o Oda teria coragem de mexer nesse vespeiro e dizer que o título de Yonkou do Shanks, sempre foi uma farsa, mas o gênio, ele sabe o que faz, Agora, caso essa prisão do Loki tenha sido armada de fato, na prática, isso fortaleceria a imagem do Shanks como um pirata e justificaria ele ter tomado Elbaf como seu território, e isso ainda faria com que Elbaf se tornasse temporariamente segura. Então, por mais controverso que possa parecer, faz sentido que o Shanks e o Loki tenham armado esse plano pensando no bem do país de Elbaf. O Loki é preso, Shanks conquista Elbaf como seu território, se torna um imperador, aumenta o seu poder, o seu poderio e influência ao redor do mundo e mantém Elbaf segura até a chegada de Nika. Então vamos ver o que o Oda tá aprontando e esperar para entender por que ele não mostrou e decidiu, olha só galera, o Oda decidiu pular a luta entre o Shanks e o Loki 6 anos atrás e voltar para o presente momento na história de Elbaf. Então tem coisa estranha aí e pode ser que o Oda volte a falar sobre isso ainda durante esse arco de Elbaf. Bom, agora sim voltamos para o presente momento em Elbaf, com o Loki terminando de contar toda a sua história e tanto Hairudin quanto os demais gigantes acreditando na história dele. Vemos até o Gaban confirmando que tudo aquilo era verdade e o Luffy permanecendo em silêncio, como ele costuma fazer nessas horas, mas esse silêncio é mais uma confirmação de que o Luffy consegue sentir as verdadeiras intenções do Loki e acredita nas palavras dele. Loki então é finalmente libertado, mas antes que a alegria tomasse conta, um pesadelo criado pelo Kirin Han acaba caindo no submundo, justamente aquele com a aparência de um Draug.
Sinceramente, me impressiona muito o Luffy não ter se confundido e gritado perguntando se aquele era o Brook. Eu li o capítulo esperando ele falar isso, mas ele não falou. E eu fiquei, cara, não é possível, eu li e reli mais uma vez pra ver se eu tinha perdido essa parte do diálogo, né? Então, galera, eu acho que o Oda, ele não tá mais no seu auge, porque se ele estivesse, ele teria feito essa piada. Enfim, Loki manda a galera ir na frente, dizendo que esse vai ser um ótimo aquecimento e que ele vai subir do seu próprio jeito depois. Seria essa mais uma confirmação de que o Loki é capaz de voar com a sua fruta do dragão Nidhogg, e o Luffy escolhe ficar dizendo que estava ansioso pra ver o Loki em ação. Por outro lado, Sanji parte com o Chopper e o Gaban em direção ao topo, usando seu Skywalk, pelo Gaban estar preocupado com a segurança do seu filho. O problema, né, é que da última vez em que o Sanji se candidatou para proteger alguém, essa pessoa terminou com um buraco enorme no meio do peito. Então, vamos ver se isso não vai se repetir. Loki, então, finalmente parte pra cima do Draug, dizendo que vai mostrar o poder do seu martelo Ragnir e dá uma martelada que congela o gigante por completo. E, de novo, reparem a diferença de tamanho do Loki, que já tem o tamanho igual a de um Wars, comparado ao Draug, que é monstruosamente maior. Como eu disse em outro vídeo, esse é o arco do País dos Gigantes, e tudo que o Oda puder gigantificar ou deixar cada vez maior, ele vai fazer. Inclusive, uma sacada muito interessante é essa do Loki de congelar o Draug, né? Afinal, se ele destruísse o pesadelo, ele só ia renascer daquela fonte que a gente vê, né? Os outros renascerem também. Então, congelando o bicho, assim ele fica completamente inutilizado. Pelo menos até segunda ordem. Agora, que diabos de técnica foi essa? Será que foi uma técnica do próprio Loki ou será que foi uma técnica do martelo Ragnir? Por mais que a gente possa teorizar que a sua forma de dragão Nidhogg tenha poderes de gelo, provavelmente é a segunda opção, já que o Loki atribui esse poder ao seu martelo. Até porque, né, o título do capítulo é Ragnir. Então provavelmente é uma técnica do próprio martelo ou do esquilo que se transforma naquele martelo. Mas também pode ser um poder do próprio Loki e ele só tenha dito isso porque ele usa o seu poder através do seu martelo. Então quando ele diz que vai mostrar a força do seu martelo, ele também está mostrando a força dele próprio. Mas curioso ver como o Loki tem poderes de gelo, né? Independente se vem dele próprio, da sua Akuma no Mi ou do seu martelo, provavelmente essa foi uma referência à mitologia do Loki, que pertence, né, à raça dos gigantes de gelo. Então o Oda, ele vai dar um jeito de compilar uma série de referências para que ele possa criar a sua própria versão do personagem, tanto que ele já misturou, né, tanto o Loki quanto o Thor numa única criatura. De qualquer forma, caso o Loki se transforme no dragão Nidhogg, o Draug vai ser um ótimo aperitivo para o Loki, e eu digo isso de forma literal, já que uma das características desse dragão é comer os cadáveres que caem no submundo como punição. Então esse Draug, sendo um cadáver ou um esqueleto, ele pode acabar sendo literalmente devorado pelo Loki no momento em que ele revelar a sua forma de dragão. Além disso, muita gente se lembrou, né, daqueles gigantes carpinteiros que foram presos e congelados lá debaixo da ilha de Punk Hazard. Muita gente teorizou se o Loki não poderia ter sido o responsável por aquilo, com a intenção óbvia, né, de congelar e preservar os corpos deles para o futuro. Olha, aqueles gigantes claramente estão usando roupas de prisioneiros, então o mais provável é que tenha sido alguém de dentro do governo que tenha feito aquilo, provavelmente o Aokiji, né? Agora, por que o governo teria feito aquilo ao invés de só prender eles em Impel Down? Eu não sei, mas o que sabemos é que Caesar Clown claramente estava usando o DNA dos gigantes para gigantificar as crianças em Punk Hazard. Então o mais provável é que aquilo seja mais fruto do governo do que do Loki, mas nunca se sabe, né? Agora, outro detalhe interessante nessa habilidade de gelo do Loki é que talvez ela não seja uma habilidade comum, mas possua uma característica muito parecida com a do Brook, que possui poderes de gelo ligadas ao submundo. Talvez o Loki seja até mesmo um counter desses pesadelos caso ele utilize de gelo fantasmagórico e místico, e sendo esse o caso, isso faria com que o Brook também fosse um deles. E talvez o fato do Oda ele ter trazido o Draug para o submundo nesse capítulo, justamente um esqueleto que se parece com o Brook, quem sabe não seja uma dica disso. Enfim, o papo tá muito bom, mas eu já falei demais, então chegou a hora de vocês comentarem aqui embaixo as teorias de vocês. Será que o título de Yonkou do Shanks é uma farsa?
Será que o Loki tem a fruta do dragão Nidhogg? Será que o Brook será um counter de Imo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e hypar esse vídeo. E agora, conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!